capítulo 6. Nós vamos ler dois textos em Gênesis. Esse é o primeiro. Gênesis, capítulo 6. Esse é fácil de achar, né, irmãos? É o primeiro livro da Bíblia. Gênesis, capítulo 6. Os primeiros 12 versículos, queridos. Quando os homens começaram a multiplicar-se na terra, e lhes nasceram filhas, os filhos de Deus viram as filhas dos homens eram bonitas, e escolheram para si aquelas que lhe agradaram. Então disse o Senhor: por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá com ele para sempre. Ele só viverá 120 anos. Naqueles dias havia nefilins na terra, e também, posteriormente, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens e elas lhes deram filhos. Eles foram os heróis do passado, homens famosos. Verso 5. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra, e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Veja só, era sempre e somente para o mal. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, os homens e também os grandes animais e os pequenos, e as aves do céu. Arrependo-me de havê-los feito. A Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Esta é a história da família. Até aqui, somente até aqui, queridos. Agora o capítulo 18. Gênesis, capítulo 18. Nós vemos aqui a história do dilúvio, né, em Gênesis capítulo 6. Deus enviaria o dilúvio para eliminar o ser humano que havia se corrompido completamente. Gênesis capítulo 18, verso 20. Agora nós vamos ver o juízo sobre Sodoma e Gomorra, né? São os dois famosos juízos de Deus, o dilúvio e o sobre Sodoma e Gomorra. Gênesis 18, verso 20. Disse-lhe, pois, o Senhor: as acusações contra Sodoma e Gomorra são tantas, e o seu pecado é tão grave, que descerei para ver se o que eles têm feito corresponde ao que tenho ouvido, senão eu saberei. Os homens partiram dali e foram para Sodoma, mas Abraão permaneceu diante do Senhor. Abraão aproximou-se dele e disse: exterminarás o justo com o ímpio? E se houver 50 justos na cidade? Ainda a destruirás e não pouparás o lugar por amor aos 50 justos que nele estão? Longe de ti fazer tal coisa, matar o justo com o ímpio, tratando o justo e o ímpio da mesma maneira. Longe de ti. Não agirá com justiça o juiz de toda a terra? Respondeu o Senhor: se eu encontrar 50 justos em Sodoma, pouparei a cidade toda por amor a eles. Mas Abraão tornou a falar: sei que já fui muito ousado, ao ponto de falar ao Senhor, eu que não passo de pó e cinza. Ainda assim pergunto: e se faltarem 5 para completar os 50 justos? Destruirás a cidade por causa dos 5? Disse ele: se encontrar ali 45, não a destruirei. E se encontrarem apenas 40? Insistiu Abraão. Ele respondeu: por amor aos 40, não as destruirei. Então continuou ele: não te ires, Senhor, mas permite-me falar. Se apenas 30 forem encontrados ali? Ele respondeu: se encontrar 30, não a destruirei. Prosseguiu Abraão: agora que já fui tão ousado falando ao Senhor, pergunto: e se apenas 20 forem encontrados ali? Ele respondeu: por amor aos 20, não a destruirei. Então Abraão disse ainda: não te ires, Senhor, mas permite-me falar só mais uma vez. E se apenas 10 forem encontrados? Ele respondeu: por amor aos 10, não a destruirei. Tendo acabado de falar com Abraão, o Senhor partiu e Abraão voltou para casa. Até aqui, queridos. Senhor nosso Deus, fala conosco, Senhor, pela Tua palavra. Dá-nos entendimento para entender os Teus princípios, os Teus juízos, o Teu caráter, e que a cada dia a gente cresça no conhecimento da Tua palavra, conhecendo quem o Senhor é. Fala a Tua noiva, Senhor, é o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar, queridos. Queridos, a Bíblia é a base da fé cristã. Aqui a gente aprende quem é Deus, o que Deus fez na história do ser humano, e a gente conhece, né, os pensamentos de Deus, as ações de Deus, o caráter de Deus, o que Ele espera de nós. Tudo isso a gente aprende na Bíblia. A gente não fica elucubrando, imaginando, né?
Não, a gente tem uma fonte confiável de conhecimento sobre Deus. Porém, a Bíblia tem sofrido muitos e muitos ataques ao longo da história, e hoje em dia mais ainda, né? A quantidade de ateus e quantidade de céticos que tem na nossa sociedade, ao redor do mundo, hoje só aumenta. E as pessoas, eles, para tentarem desmoralizar a fé cristã, eles atacam justamente a nossa fonte de conhecimento, que é as Escrituras. Por exemplo, eu já ouvi frases assim: quem é o maior assassino da Bíblia? Deus ou o diabo? Em 1794, tem um cético chamado Thomas Paine, que ele escreveu no livro A Era da Razão, The Age of Reason. Ele falou assim, estou lendo a citação dele: toda vez que lemos sobre histórias obscenas, as orgias, as execuções cruéis, a violência e a incessante atitude de vingança, que preenche mais da metade da Bíblia, seria mais consistente que a chamássemos de obra de demônio e não palavra de Deus. Ou seja, existem muitos ataques e são pesados. Para quem aí convive em colégio, em faculdade, vai ter que se deparar com esse tipo de situação. Quem entra em blogs, quem entra no YouTube, vai ver muitos ataques contra a Bíblia. E eles atacam pegando versículos da Bíblia e botando: olha aqui, isso aqui é cruel, isso aqui é violento, né? Isso aqui é a religião de vocês, é isso aqui que vocês creem, né? Sobre essa frase do Thomas Paine, né, dizendo que a Bíblia parece mais uma obra do demônio do que uma obra de Deus, é interessante notar que Thomas Paine, ele não tinha uma Bíblia, né? Ou seja, o cara critica e nem sequer tinha uma Bíblia para ler. Irmãos, eu quero tratar isso porque, para mim, dói muito o meu coração eu ver alguém abandonando a fé cristã, abandonando a Deus, por questões de dúvida, né, por questões bíblicas que a pessoa não sabe responder, é questionada e acaba se afastando, né? E, para mim, isso dói o coração, porque tem explicação para todas essas coisas, não apenas explicação que realmente explica racionalmente as coisas, mas que mostra que Deus estava exercendo misericórdia e amor em cada atitude dele, porque Deus é amor. E mais, é duro a pessoa abandonar algo de valor infinito, que é Deus, por algo que ela não consegue explicar, por uma questão, uma dúvida, algo que a pessoa ainda não tem o entendimento, não teve o estudo, e a pessoa abandona algo infinito por questões pequenas, irmãos. Veja só, você abandonar algo de valor infinito por questões pequenas, isso não faz qualquer sentido. Imagina que um parente seu morre e ninguém sabia, ele deixa para você uma herança de R$1 bilhão. Não é 1 milhão, não é 100 milhões, é R$1 bilhão. E aí fala: olha, só que você tem que vir aqui em Goiânia, que ele morava em Goiânia, e assinar aqui o documento da herança, no cartório e tal. E a pessoa disser: não, Goiânia é muito longe. Agora tem 2 ou 3 pedágios para chegar lá, Goiânia é quente, eu não gosto de Goiânia, então não vou. Essa seria a comparação, a pessoa desperdiçar R$1 bilhão por questões pequenas, a mesma coisa você trocar a herança infinita no céu, né, por questões tolas que você não conseguiu lidar, né? Você vai desperdiçar uma herança eterna junto com Deus por questões pequenas, né? Então, isso não faz sentido nenhum. E sempre quando você tiver uma dúvida, irmãos, em relação à Bíblia, não tenha qualquer medo. Não tenha qualquer medo mesmo. Primeiro, porque às vezes a pessoa pega um versículo aqui, olha esse versículo aqui, olha como Deus está sendo cruel. Esse versículo que a pessoa está apontando, eu já li centenas de vezes, o pastor Wagner já leu centenas de vezes, os grandes cristãos ao redor do mundo, da história, já leram esses versículos centenas de vezes. E se nós não nos desviamos, não tivemos problemas com ele, é porque tem uma explicação. A questão é você buscar, entender e ver as raízes daquilo. Então, sempre que você tiver uma dúvida, primeiro, não tenha medo de perguntar ou de ir buscar esclarecimento. E segundo, lembre-se que dúvida é oportunidade de crescimento, é oportunidade de aprendizado. Se você duvida, se você tem uma dúvida, é porque você não sabe algo. Então, é uma oportunidade de aprender, né? Abraão, que nós lemos, quando ele vê Deus indo em direção a Sodoma e Gomorra, e Deus anuncia a Abraão: eu vou destruir essas 2 cidades completamente. Vou eliminar todas as pessoas dessas 2 cidades. E Abraão
fica assim um pouco preocupado, né? Peraí. Ok, Deus até executar um juízo sobre as pessoas perversas. Mas e se houver ali 50 pessoas boas? Deus vai destruir o bom junto com o mal? E ele tinha uma dúvida. Em vez dele guardar aquilo no coração e falar, não, deixa Deus agir do jeito que Ele quer, né? Deus sabe o que faz, que até é uma boa prática você confiar em Deus, mas aquilo ia ficar no coração dele e envenenar a alma dele. Né? Ele ter aquela dúvida, meu Deus, mas Deus vai destruir as pessoas boas que estão lá também, essas pessoas vão sofrer também, pessoas boas, que poderia ser eu lá. Eu poderia estar em Sodoma e Gomorra e Deus iria me destruir. Em vez dele guardar aquilo no coração, irmãos, ele teve a sinceridade, né, e a ousadia, como ele mesmo diz, de chegar diante de Deus e falar, Senhor, eu não entendo essa sua ação. O Senhor poderia me explicar? Uma atitude normal, sincera. Se você não entende algo, apresente diante de Deus e fala, Senhor, eu não entendo. Em vez de voltar, ou de guardar aquilo no coração e deixar aquilo envenenar a sua fé, ou então se rebelar contra Deus, que ele poderia se rebelar. Olha, Deus, isso é um absurdo, eu discordo, né, você está errado. Poderia ter uma atitude de rebelião. Não, em vez de ser rebelde, ou guardar aquilo e aquilo ficar te machucando, apresente diante de Deus. Né? Ou fale comigo, pastor Wagner, né? Pergunte e procure entender. E Abraão, quando ele apresentou diante de Deus essa dúvida, ele teve a oportunidade de crescer e passar esse conhecimento adiante, né, para os filhos dele, que passou para os netos, que passou para frente até chegar aqui a nós. E 4.000 anos depois nós estamos lendo a dúvida que Abraão teve, que ele tirou com Deus e aprendeu com Deus. E Abraão fala, né, não faria justiça o juiz de toda a terra? E Deus falou, sim, eu vou fazer justiça. O juiz de toda a terra, ele é justo, ele não é mau. E tem um versículo da Bíblia que a primeira vez que eu li, eu guardei no meu coração e me trouxe imensa paz, irmãos. Está lá em Provérbios capítulo 21, não precisa ler, abrir. Diz que não há nenhuma sabedoria, nenhum conhecimento e nenhuma inteligência que possa se opor a Deus. Não há nenhuma inteligência, nenhuma sabedoria, nenhum conhecimento que possa vencer a Deus. Então, qualquer sabedoria humana, irmãos, que se levante contra Deus, por definição, é uma burrice. Sinceramente. É uma burrice por definição, porque Deus é o ser de sabedoria por excelência. Ele é um ser onisciente, ele conhece todas as coisas. Então, se chegar um PhD, pós-doutorado nisso, naquilo, e falar, olha, a Bíblia está errada por causa disso, daquilo, irmãos. Você vai acreditar num cara que tem pós-doutorado, um sábio segundo o mundo, ou contra Deus que sabe todas as coisas? Sinceramente, a pessoa fica impactada porque o cara tem um título, eu acho que o título de Deus é um pouquinho acima do dele, né? Um pouquinho acima. Então, despreze, irmão, sinceramente. Ou então, traga a sua dúvida e vamos aprender. Mas lembre-se, não há nenhuma sabedoria, nenhum conhecimento, nenhuma inteligência contra Deus. Qualquer coisa que se levanta contra Deus é uma burrice, uma tolice, por definição. Mas vamos aqui tratar um pouco dessas questões, né, que existem na Bíblia, que as pessoas, às vezes, não entendem, né? Primeiro, as pessoas às vezes dizem, não, mas o Deus do Antigo Testamento é tão diferente do Deus do Novo Testamento, né? Como se fossem dois seres diferentes, ou as ações foram diferentes. Primeira coisa, irmãos, que é importante lembrar, o Deus do Novo Testamento e o Deus do Antigo Testamento são diferentes? Não, é o mesmo. Mas as ações de Deus são um pouco diferentes? Sim. Porque no Novo Testamento é há 2.000 anos atrás. É uma época, é um conjunto de pessoas, um conjunto de padrão moral. Agora, no Antigo Testamento, é há 4.000 anos atrás. É uma idade das pedras, pessoas cruéis, violentas, assassinas, destruidoras. Se você vivesse numa época do Antigo Testamento, meu irmão, você ia ver o que é crueldade na terra. É você levantar de manhã, não existia polícia, em muitos lugares não existia Estado, não existia qualquer segurança. Você acordava de manhã e certamente não sabia se ia estar vivo à noite. Não havia nem sequer polícia, não havia prisão, não havia nada. Era uma barbárie, literalmente, é uma selvageria. Quem aqui assistiu o filme Noé? Assistiram muitos, né? Aquele filme é espetacular nesse sentido. Mostra
a depravação do ser humano, a corrupção do ser humano, e como o ser humano era assassino. O assassino hoje é uma exceção na sociedade. Naquela época, exceção era quem não era assassino. É difícil, hoje é difícil você encontrar uma pessoa que já matou alguém, né? E geralmente quando você encontra é um policial no exercício da sua função, né? Mas é difícil você encontrar uma pessoa que já matou uma pessoa. Naquela época, difícil era você encontrar alguém que não matou o outro. Todo mundo já tinha matado gente, era o comum. Então, Deus lidar com esse tipo de gente, e Deus lidar com as pessoas do Novo Testamento, onde já havia, né, uma maior moralidade, havia tribunais, os tribunais romanos julgavam, existia a polícia na questão, polícia tanto judaica quanto romana, era muito diferente, irmãos. Então, Deus tinha que lida com cada época de acordo com que cada população está vivendo e conforme elas são. Mas, por exemplo, no Deus, em questão de Antigo Testamento e Novo Testamento, a palavra misericórdia, né, você ter compaixão de uma pessoa, aparece 261 vezes na Bíblia, 261 vezes. Aí você já vê que não é um livro violento, muito pelo contrário. E 72% dessas menções à misericórdia estão no Antigo Testamento. Um sentimento ainda mais profundo, que é o amor, aparece 322 vezes na Bíblia. 322 vezes na Bíblia. No Alcorão deve ser umas 7, no máximo. Mas amor na Bíblia 322 vezes, 50% no Antigo Testamento. Então você vê que mesmo no Antigo Testamento, Deus se revela de alguma forma às pessoas. Quando Deus apareceu a Moisés, lá em Êxodo 34, Deus apareceu a Moisés e Deus falou para Moisés quem ele era. Deus falou: eu sou o Senhor, Deus que tem compaixão, misericordioso, paciente, olha só, cheio de compaixão, misericordioso, paciente, cheio de amor e de fidelidade, que mantém o seu amor a milhares e perdoa a maldade, a rebelião e o pecado. Isso é Deus, irmãos. Um ser paciente, um ser cheio de amor, misericordioso e que perdoa. E não perdoa só qualquer pecado, não. Ele perdoa a maldade do seu coração, a depravação do seu coração, perdoa até a rebelião, perdoa tudo. É um Deus que perdoa. E mesmo no Antigo Testamento, irmãos, você vê que a maioria imensa, maciça, 99% dos versículos da Bíblia é sempre sobre amor, compaixão, misericórdia, né, desafiando a nós a nos tornarmos seres melhores. Abra comigo em Levítico, capítulo 19. Levítico, capítulo 19. O que acontece, irmãos? Quando esses ateus, céticos, vão criticar a Bíblia, eles pegam alguns versículos assim que os caras demoram páginas e páginas lendo para procurar achar alguma coisa violenta. É uma raridade, é a imensa exceção. Quando uma coisa é exceção, é uma exceção à regra, você nota, peraí, então, se é uma exceção, então não é isso o caráter da coisa, não é a base da coisa, é a exceção. Levítico capítulo 19, a partir do verso 9. Mesmo no Antigo Testamento, olha a profundidade disso. Quando fizerem, Levítico 19, verso 9, quando fizerem a colheita da sua terra, não colham até as extremidades da sua lavoura, nem ajuntem as espigas caídas de sua colheita. Não passem 2 vezes pela sua vinha, nem apanhem as uvas que tiverem caído. Para que isso? Deixem-nas para o necessitado e para o estrangeiro. Para o necessitado e para o estrangeiro, tá? Porque o estrangeiro era, antigamente, quase abominável. Eu sou o Senhor, Deus de vocês. Não furtem, não mintam, não enganem uns aos outros. Não jurem falsamente pelo meu nome, profanando assim o nome do seu Deus. Eu sou o Senhor. Não oprimam nem roubem o seu próximo. Não retenham até amanhã, o dia seguinte, o pagamento de um diarista. Não amaldiçoem o surdo, nem ponham pedra de tropeço à frente do cego. Mas temam o seu Deus, eu sou o Senhor. Não cometam injustiça num julgamento. Não favoreçam os pobres, nem procurem agradar os grandes, mas julguem o seu próximo com justiça. Não espalhem calúnias entre o seu povo, não se levantem contra a vida do seu próximo, eu sou o Senhor. Não guarde ódio contra o seu irmão no coração. Antes, repreenda com franqueza o seu próximo, para que, por causa dele, não sofra as consequências de um pecado. Não procurem vingança,
nem guardem rancor contra alguém do seu povo, mas ame cada um o seu próximo, como a si mesmo. Eu sou o Senhor. Até aqui, queridos. Veja, só nesse trecho aqui, a gente vê proteção aos pobres, proteção ao estrangeiro, não roubar, não mentir, não dar falso testemunho, não vingança, não a calúnia, não ter ódio, mas amar as pessoas. Alguém aqui na sociedade, hoje, 4.000 anos depois desse texto, consegue praticar isso aqui 100% do tempo? Não. Ainda mais conseguir amar as pessoas como a nós mesmos, né? Porque não é amar um pouquinho ou médio, não, é amar como a nós mesmos. Então veja, 4.000 anos atrás, Deus já estava anunciando a palavra dele. E nós, hoje, depois de 4.000 anos, ainda não conseguimos praticar com excelência. Imagine essas pessoas dessa época, que era tão primitiva, uma selvageria danada, pessoas realmente cruéis. Como eu disse, mesmo no Antigo Testamento, irmãos, as pessoas têm que vasculhar, caçar na Bíblia coisas, né, para conseguir romper com esse padrão, que é sempre de amor, sempre de misericórdia, sempre de ajudar as pessoas. Então, a Bíblia, ela te desafia o tempo todo. A Bíblia não estimula a maldade, pelo contrário, quem lê a Bíblia sabe. A Bíblia está o tempo todo te confrontando. Você está fazendo isso e está errado. Você precisa crescer, você precisa melhorar, você precisa ser um melhor pai, você precisa ser um melhor marido, você precisa ser um melhor filho, precisa ser um melhor trabalhador, precisa ser um melhor cristão. É o tempo todo te confrontando. Você lê a Bíblia, você chega assim todo animado, eu sou uma pessoa tão boa, aí abre aqui, meu Deus. Já começa a tomar bordoada de todo lado, pá. Porque a Bíblia é um nível de excelência muito alto e está sempre nos estimulando a nos tornar melhores. Mas existem alguns trechos em que Deus opera de uma forma mais forte, mais violenta? Existe, irmãos, existe. Na teologia, isso já foi explicado há milhares de anos, eu trago para vocês. Por que Deus age assim, né, irmãos? Às vezes, como com Sodoma e Gomorra, como com o dilúvio, como em outras partes da Bíblia, né? Age com força, às vezes com destruição, às vezes com julgamento. Por que Deus age assim, irmãos? Lá em Gênesis capítulo 6, nós lemos, né, no dilúvio, todo o pensamento do ser humano era única e exclusivamente para a maldade. Só havia mal no ser humano, só maldade. Então, o que ganharia com Deus permitir essas pessoas continuar vivendo? Elas só causariam sofrimento às outras, a si mesmo, e só iria perpetuar a matança e destruição. Deus teve que intervir contra a sua própria vontade. Ele não queria a morte de ninguém, mas ele teve que fazer isso como um ato de misericórdia. É o que na teologia a gente chama de opus alienum. Opus alienum. A palavra opus significa obra, alienum é da palavra alien mesmo, alien, né? Algo extraterrestre, algo de fora. Então, é uma obra externa a Deus, de fora a Deus, estranha ao caráter de Deus, opus alienum. É Deus fazendo algo que é estranho ao caráter dele. O caráter de Deus, nós lembramos, Deus disse para Moisés, eu sou paciente, eu sou misericordioso, eu sou cheio de amor, eu sou cheio de compaixão, eu perdoo os pecados. Mas, às vezes, por causa da maldade do ser humano, Deus é obrigado a agir contrário a esse caráter. Contrário a esse caráter, estranho a esse caráter. Porque se ele não agir, o mal se perpetua, o sofrimento vai ser causado em proporções muito maiores. Então, às vezes, Deus tem que intervir para interromper o caminho da maldade. Um exemplo simples para entender isso. Eu amo meu filho profundamente, demais. Petros, ele tem 5 anos. Mas e quando ele tiver 25 anos? Ele se desviar totalmente dos caminhos de Deus, está amarrado isso, mas dando o exemplo. Ele entra num banco armado, vai roubar o banco, e ele, numa crise de fúria, começa a atirar em todo mundo. Pessoas velhas, uma mulher grávida, um bebê no colo, ele começa a atirar todo mundo. E eu, não faria sentido, mas faz de conta que eu estou lá assistindo a cena e estou armado. Se eu sou uma pessoa boa, qual que é a minha obrigação moral diante disso?
eu amo meu filho, eu tenho que permitir, deixo quieto? Não, a minha obrigação moral é pegar a arma e atirar no meu filho. É do meu caráter atirar no meu filho? Isso é algo estranho a mim, mas por causa da maldade dele, que está matando uma mulher grávida, está matando bebê de colo, está atirando em crianças, eu sou obrigado a agir, porque eu sou uma pessoa boa. Se eu fosse uma pessoa má, negligente, eu deixava, não, deixa, isso não é comigo. Se eu sou uma pessoa má, eu não faço nada. Se eu sou uma pessoa boa, eu faço. Intervenho e sou obrigado a atirar nele. Então, é uma obra estranha ao meu caráter, e da mesma forma, a maldade do ser humano obrigou Deus a agir estranho à sua própria natureza. Ele teve que intervir. Se não tivesse intervido, por exemplo, lá em Gênesis capítulo 6, na época do dilúvio, provavelmente não estaríamos aqui, irmãos. Provavelmente a própria raça humana teria se destruído. Estaria extinto. Hoje não chegaria aqui nunca, não chegaria nem perto de 2000 anos depois de Cristo. Não sei nem se chegaria na época de Cristo. Então, isso que a gente chama de opus alienum. Deus é obrigado a agir estranho ao seu caráter, por causa da maldade do ser humano. Existe um outro caso, assim, que está em Números capítulo 15, não precisam abrir. Deus deu a lei do sábado, ok? Como é que era antigamente? Vamos lá, voltando muito, muito tempo atrás. O ser humano trabalhava todos os dias. Não existia final de semana. As pessoas trabalhavam todos os dias. Qual o sentido, irmãos? Parem e pensem. Qual o sentido de não trabalhar? Você está sendo improdutivo, está deixando de conseguir mais alimento, mais riqueza para os seus filhos, para os seus netos, para você próprio, para trazer mais conforto. Por que não trabalhar? Não, meu amigo, tem que trabalhar todos os dias. E assim era a humanidade, não tinha dia de descanso. Mas Deus veio, chegou para Moisés e falou: Moisés, a partir de agora, 2000 anos, 1500 anos antes de Cristo, a partir de agora, vocês vão ter um dia para descansar. Para descansar. Aquilo, irmãos, na cabeça das pessoas, não entrava. Por que eu vou descansar? Não, eu quero trabalhar, eu quero ter as minhas riquezas, eu quero conquistar. Deus falou: não, é uma ordem, vocês vão descansar um dia. Esse dia é chamado dia do descanso. A palavra sábado significa descanso. Vai haver um dia de descanso para vocês descansarem. Ninguém entendeu aquela maluquice, né? Não sei, Deus inventou isso aí da cabeça dele, tá bom, vamos obedecer. E aí, do dia que ele deu a ordem para toda a população, para todo o povo de Israel, ele falou: olha, a partir de agora, um dia na semana vocês vão descansar. No dia seguinte, o primeiro dia do sábado, o dia de descanso, todo mundo parou de trabalhar, não entendendo nada, mas não trabalharam. Mas teve um homem que não quis nem saber. Pegou um machado, foi lá cortar lenha. E as pessoas viram e falaram para Moisés: Moisés, tem um homem lá que está trabalhando. Ignorou o mandamento. E aí Moisés: e agora? O que eu faço? Deus mandou a gente descansar, uma pessoa não descansou. O que eu faço? Ele foi consultar Deus. O que Deus falou para ele? Está lá em Números capítulo 15. Deus deu a ordem. Assim o Senhor disse a Moisés: o homem terá que ser executado. O homem terá que ser executado. Aí você olha, né, um cético fala: porque o cara trabalhou no sábado, a gente tem que matar ele. Que absurdo. Agora pensa bem, irmão. De novo, opus alienum. Deus queria matar aquela pessoa? Não. Mas se aquilo não fosse feito, irmãos, hoje, eu e você estaríamos trabalhando hoje e teríamos trabalhado ontem. Agora pensa bem, olha a decisão de Deus. O que o ser humano põe Deus em conflito? Ou Deus executava aquela pessoa, ou bilhões de pessoas, não são milhões, bilhões de pessoas teriam que trabalhar todos os dias. Deus vai sacrificar eu e você e bilhões de pessoas ao redor do mundo por causa da desobediência daquela pessoa? Ou Deus forçava aquele mandamento goela abaixo para as pessoas descansarem, ou ao longo de milhares de anos, desde 1500 antes de Cristo até agora, ninguém estaria descansando, estaríamos trabalhando todos os dias, sem descanso. Então, veja, o conflito, quem criou foi a pessoa, não foi Deus, e Deus não queria fazer nada daquilo, mas ele foi forçado para que todos nós hoje pudéssemos descansar. Ontem você descansou, foi por causa de Números capítulo 15, porque Deus forçou goela abaixo da humanidade, que não queria descansar, ele forçou, e ontem você não precisou ir trabalhar, ou trabalhou até meio-dia, não sei, cada um tem uma coisa aí. Então, veja só,
essas coisas que a pessoa não para pensar, e às vezes cai em dúvida, acha absurdo, mas Deus fez o quê, irmão? Ele exerceu misericórdia com todos nós, Ele nos amou, foi por isso que Ele fez isso, foi por nos amar. É a mesma coisa, uma pessoa que está esfaqueando você, é uma pessoa má? Uma pessoa que está te esfaqueando, pega uma faca enfiando na sua barriga. É? E se for um cirurgião? Ah, se for um cirurgião? Fazendo uma plástica, hein? Ou removendo um câncer. Então, veja só, depende do contexto. Você tem que analisar o que está acontecendo. Uma pessoa te esfaqueando, dependendo do caso, é muito mal. Agora, dependendo da situação, é muito bem. E o cirurgião, ele não pode ter dó de você. Ele, meu Deus, a pessoa está sangrando, a pessoa está sofrendo. Não, ele tem que fazer aquilo para o seu bem. Não é para o bem dele. O cirurgião está ganhando. Nosso cirurgião até que ganha, né? Alguma coisa com aquilo. Mas Deus não ganha nada, irmãos, quando Ele intervém nessas ações. O único beneficiado somos nós. O maior beneficiado, mesmo na cirurgia, é você e eu. Quando Ele remove um câncer, e um câncer ele tem que ser eliminado o quanto antes, porque senão se espalha, contamina tudo e destrói tudo. Em vez de você arrancar um dedo, você tem que amputar para tirar, digamos, um câncer em um dedo, vai. Ou amputa aquele dedo, ou depois vai ter que amputar a mão, ou então o braço. Ou então depois morre e acaba tudo. Então, às vezes, Deus tem que intervir, e quanto antes Ele intervir, melhor. O sofrimento vai ser menor. Então, isso é o juízo de Deus. Ele intervém para o nosso bem, para evitar que o mal se espalhe, para fazer cirurgias, remover o mal, para que a gente consiga viver na terra, né? Que a gente consiga sobreviver. E antes de qualquer execução, de qualquer juízo de Deus, qualquer intervenção de Deus, Ele sempre opera em 3 bases, irmãos: paciência, chance de arrependimento e misericórdia. Sempre. Antes de qualquer intervenção de Deus, paciência, chance de arrependimento e misericórdia. Abra comigo aí em Gênesis capítulo 15.